Morri? Eu sabia que existia vida após a morte. Mas, tá, e agora? Hoje nós vamos falar sobre algo que inevitavelmente vamos ter que encarar em algum momento da nossa vida, seja com alguém que conhecemos ou conosco mesmo: a morte. A morte é uma certeza. Algumas pessoas morrem quando são bem velhinhas, já outras desencarnam ainda jovens. Independente de como ocorre, a morte do corpo físico é algo inerente à própria vida. Mas muitas vezes esses momentos não são nada fáceis, quando nós temos que nos despedir de algum ente querido, familiar ou amigo próximo. Pois é, e muitas vezes acabamos nos desesperando, principalmente se nunca paramos para pensar o que acontece após a morte. Sim, a experiência da morte física é algo que ainda nos causa surpresa, medo e muitas vezes até revolta, principalmente para as pessoas que acreditam que a morte do corpo significa o término da existência, o fim absoluto da vida. Allan Kardec vem nos dizer que o temor da morte é uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto ainda não estamos suficientemente esclarecidos sobre as condições da vida futura. Exatamente. O conhecimento a respeito do que existe além da matéria pode, sem dúvida, nos dar uma maior compreensão e serenidade diante desse momento de passagem que iremos vivenciar mais cedo ou mais tarde. Ao longo da história, muitas concepções filosóficas, teológicas surgiram, motivados por essa busca em entender o que acontece conosco depois que morremos, muitas vezes atribuindo a um local circunscrito como destino das almas. E cada religião explica a sua maneira. Algumas acreditam em céu, inferno, purgatório, sono eterno, julgamento final. Mas o Espiritismo nos traz um entendimento diferente. A espiritualidade nos esclarece que nós somos espíritos imortais. Na questão 149 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que acontece com a alma no instante da morte. E a resposta não poderia ser mais clara. Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, onde se apartara momentaneamente. Então podemos entender a morte como uma transição do mundo material para o mundo espiritual, porque a morte é do corpo físico e não do espírito que somos. E é por isso que nós espíritas chamamos esse processo de desencarnação. Os espíritos também nos ensinam que o mundo espiritual é o nosso verdadeiro lar e que estamos aqui na Terra apenas de passagem, vivenciando uma jornada em busca da evolução. E é importante destacar que depois que desencarnarmos, continuaremos exatamente como somos. Não nos tornaremos melhores e nem piores pelo simples fato de ter passado para o outro plano. Isso me fez lembrar da história de André Luiz, narrada na série A Vida no Mundo Espiritual, psicografado por Chico Xavier. No início do primeiro livro, Nosso Lar, André nos conta como foi se deparar com a vida depois da vida, tendo que encarar as consequências do que havia feito aqui enquanto encarnado e aprender a trabalhar pelos valores espirituais. E essa história tem até filme, dá uma olhada. André! Acorda! Landra, que lugar é esse? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Muito bom, né? E em vários momentos Nosso Lar nos mostra que no plano espiritual não poderemos esconder quem realmente somos, porque não estaremos mais envoltos num corpo tão material, e o nosso estado íntimo irá refletir aquilo que realmente somos. Tá, mas será que existe alguma forma de nos preparar para que esse momento não seja tão difícil? Bom, algo que dificulta bastante o processo de desencarne é o apego à vida material. E a consciência da vida futura pode ajudar no desligamento do corpo físico. Porém, o que vai fazer realmente a diferença são as coisas boas que a pessoa praticou durante a vida. Verdade. As ações positivas que fazemos aqui nos ajudam até depois da morte.
Sim, e é por isso que devemos aproveitar ao máximo todas as oportunidades que a vida nos dá. Porque quando chegar a nossa hora, só vamos poder levar aquilo que cultivamos no nosso coração. Temos que entender que a morte é algo natural, não é uma despedida para sempre. Inclusive, muitas vezes somos recebidos por aqueles entes queridos que já se foram antes de nós, que fazem parte da nossa família espiritual. Que maravilha, né? E outra coisa importante de se falar é que quando alguém próximo desencarna, é normal sentirmos tristeza ou saudade, mas devemos cuidar para que não seja de forma desesperada. As nossas emoções e pensamentos afetam diretamente aquele que já se foi. Portanto, busquemos fazer uma prece, pedindo o seu acolhimento. Afinal, o amor e a providência divina nos amparam em todos os planos. É isso aí. E depois dessa dica, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por terem assistido e até mais! Um beijo, tchau! Mas assim daí não pode. Tem que ser assim. Por que contar 10 segundos? Pra poder ter o tempo pra eu esticar e fazer o negócio. Ah, tá.